Saudações e bem-vindos novamente ao meu humilde mausoléu. Recentemente nós tivemos a divulgação das capas dos novos livros de Forgotten Realms que serão lançados ainda esse ano, mais para o final do ano. E, mais surpreendentemente ainda, a revelação de DLCs envolvendo esses livros. Vamos analisar isso aí e conjecturar sobre essa notícia depois da vinheta. Eu sou o Leandro Zerbinati de Oliveira e cá estou eu no meu humilde mausoléu, acompanhado da nossa feroz guardiã. Bom, nós tivemos aí o anúncio das capas dos dois livros que haviam sido anunciados para Forgotten Realms no final desse ano. Até então, o que se sabia é que um deles seria um livro voltado para jogadores e outro voltado para mestres, explorando novas regiões do cenário. E agora nós sabemos que esse livro voltado aos jogadores vai se chamar Heroes of Faerun, que vai trazer subclasses, provavelmente feats, todo tipo de material voltado para a criação de personagens. E o segundo livro, que até então era só um livro do mestre para Forgotten Realms, agora recebeu o nome de Adventures in Faerun. E esse livro vai trazer algumas regiões do cenário, que são Kalinshan, as Ilhas Moonshades, as Terras dos Vales, né, as Dalelands, Baldur's Gate, e se eu não me engano, Neverwinter? Ou Icewind Dale, se eu não me engano acho que é Icewind Dale. Bom, são essas regiões. E nós recebemos as capas dos livros conforme foi divulgado pelo site Game Informer, na sua edição mais recente. E depois foi também retransmitido pelo site N-Word. Vou colocar aí a capa para vocês darem uma olhada. A primeira capa mostra alguns personagens clássicos, quer dizer, alguns mais recentes, né, como é o caso da Karlach, mas são personagens já notórios do cenário. A Karlach de Baldur's Gate 3, o Minsc, que é um personagem já conhecido de Forgotten Realms e que também aparece em Baldur's Gate 3, o Jarlaxle e uma personagem desconhecida ao fundo. E a segunda capa, como vocês podem ver aí, mostra uma personagem, uma arcana, talvez uma maga, não sei. E dá para notar que eles estão seguindo um padrão diferente agora de capas, né? Na quinta edição, aí na 5.5 ou no D&D 2024. A gente percebe que, se for justamente esse o texto da capa, conforme mostram essas imagens, dá para perceber que não tem mais aquele logo do cenário, como os livros antigamente costumavam ter. E eu particularmente não gostei dessa capa, tá? Eu achei assim... Eu não estou criticando a arte, tá? Quando eu falo que eu não gostei de uma capa ou que eu não achei legal, eu não estou criticando a competência do artista, tá? A parte técnica está ok. Mas, pelo menos no meu ponto de vista, na minha opinião, não encaixou muito bem com a proposta do livro. Não ficou com aquela temática clássica que a gente espera dos livros do D&D. Ainda mais se tratando de livros de cenários. Porque ao longo do D&D, você pega a segunda edição, terceira edição, os livros de cenário eles sempre tiveram uma estética própria. Então, sempre teve aquele logo do cenário ali em cima, em destaque. Depois você tinha ali o nome do livro, geralmente alguma fonte bem típica de cada cenário. E eu achei que já essa parte deu uma destoada. Não está passando muito o clima de Forgotten Realms. E esse tem sido o novo padrão, né? Os livros mais recentes deles parecem ter seguido aí uma espécie de alteração no estilo que torna tudo muito genérico, torna tudo muito mais do mesmo e ainda perde um pouco daquele elemento do D&D que nós estamos acostumados, que é a questão da ação, do mistério, ou então daquela cena épica, né, que mostra toda a parte fantástica do RPG. E por mais que eu tenha gostado de ver esses personagens na capa, achei uma menção legal ali, você colocar personagem de Baldur's Gate 3, o contexto pra mim não encaixou bem. Ficou uma coisa muito alegrinha, muito, sabe, muito clean. Ficou... Putz, parece uma imagem tirada de um modo foto do The Sims, sabe? Todo mundo alegrinho ali, fazendo pose. Não sei.
né? Eu particularmente, né, acho que teve gente que gostou, né? Eu cheguei a ver alguns comentários na N-Word. Teve gente que gostou, mas acho que a maioria acabou concordando comigo nesse sentido. E também, acho que a própria composição da arte, eu achei que o fundo ficou uma coisa muito vaga, ficou uma coisa... Não é uma imagem que grita Forgotten Realms, entendeu? Ficou um fundo vago ali, uma coisa qualquer, genérica, e parece... Né, para quem não conhece o cenário, para quem não jogou Baldur's Gate 3, vai olhar ali e vai pensar, meia dúzia de aleatório lá fazendo pose com um fundo borrado e o segundo livro, né, o Adventures in Faerûn, pior ainda, você só tem uma personagem lá fazendo pose também, parece mais a ilustração de alguma subclasse, alguma coisa assim, do que a capa de um livro propriamente dita. Né, mas essa é a minha opinião. Não vou julgar o livro pela capa, apesar que conhecendo a Wizards, né, e diante dos padrões que os livros têm seguido ultimamente, embora eu tente não julgar de forma negativa antes de ver o conteúdo, também não dá para ter muita esperança, né? E esse é outro problema para mim, porque o primeiro livro, o Heroes of Faerûn, ele já não é o tipo de livro que eu costumo comprar, tá? Livros que sejam voltados mais para regras, para esse tipo de coisa, não costumam atrair muito a minha atenção. Eu sei que às vezes traz coisas úteis, né? São livros úteis para jogadores, para você poder criar um personagem ali que tenha mais a ver com a proposta do cenário, que tenha uma história, um background ali todo interligado com o cenário, mas eu como consumidor não me atraio muito por esse tipo de livro. Eu me atraio mais por livros que tragam lore, que tragam ideias de aventura, esse tipo de coisa. E aí, no caso, seria o Adventures in Faerûn, que era o livro que mais me empolgava, pelo menos me empolgou ali no primeiro momento, quando ele foi anunciado. Depois que eu vi o que ele ia abordar, né, as regiões, aí eu já desanimei. Porque a questão é a seguinte, né, nós tivemos o livro básico de Forgotten Realms, que nem lembro como chama, não sei se era algum dos guias de Volo. Teve um livro básico ali, introduzindo o cenário para a quinta edição, muitos anos já. E esse livro só focou na Costa da Espada, o que eu achei um desperdício enorme. Então eu esperava que esse novo livro ele fosse abordar todo o resto do continente de Faerûn. Né? Ia pegar lá tanto as Munches que vão ter nesse livro, Cormyr, Sembia, o Mar das Estrelas ali, Tai, Hashemen, Shult, Anauroch, tudo mais ali fosse ser abordado. E aí vem e os caras anunciam que é meia dúzia de territórios, sendo que alguns deles estão ali bem próximos da Costa da Espada. Acho que o mais distante que a gente vai ter vai ser as Terras dos Vales, né, as Dalelands, e as Ilhas Munches, mas e o resto? Né? Cadê? Isso me broxou muito porque nas outras edições eles conseguiam colocar tudo isso em um livro só. Entende? Você pega o Forgotten Realms segunda edição, você tem o continente inteiro descrito ali. Você pega o Forgotten Realms terceira edição, você também tem o continente inteiro descrito ali. E essa descrição, ela era completa. Você tinha a Costa da Espada, você tinha as Terras dos Vales, você tinha Cormyr, você tinha tudo em um livro só, e ainda com as partes técnicas referentes ao cenário, né? Você tinha ali os capítulos de raças, na terceira edição, no caso, subclasses, tudo condensado em um único livro. E como é que agora, na quinta edição, um livro que acredito eu vai ter aí por volta do mesmo número de páginas que os livros das edições anteriores também possuíam, e eles não conseguem colocar essa informação, né? Sendo que já nem vai precisar colocar a Costa da Espada, porque já foi detalhada. Então, quer dizer, mais uma vez a preguiça da Wizards, aí a falta de tato sendo evidenciada. Né? Os caras, eles têm um material bom para explorar, eles têm a questão do número de páginas do livro, provavelmente dá para caber, se conseguiram fazer caber antes, por que não consegue fazer agora? Né? Não é uma coisa que você já vê que não é uma coisa que você necessita aí de um livro de 500 páginas. Você consegue fazer isso num livro de 200 e poucas páginas. Mas não fazem.
E aí é que entra a pegadinha, que é a outra parte da notícia, que é DLCs. DLCs, para quem não está familiarizado com o termo, significa Downloadable Content, ou seja, conteúdo baixável. É uma prática muito comum no mundo dos videogames você lançar conteúdos extras, que seriam visuais de personagem, armas, novas missões, mudança de cor, desde a coisa mais simples, mais bestinha ali, até coisas mais complexas, como grandes expansões dos jogos. E, diante da notícia desses livros, foi também revelado que eles vão contar com DLCs. Até o momento nós não sabemos se essas DLCs vão ser pagas ou gratuitas. Né? E conhecendo a Wizards, eu já imagino que não vai ter nada de graça aí, né? Mas enfim, não é uma prática nova, tá? No mundo do RPG, o lançamento de DLCs. Isso acontecia na época da terceira edição, que nós tínhamos ali complementos dos livros oficiais que eram chamados de Web Enhancements. Então, como funcionava? Eles lançavam um livro. Naquela época a Wizard não era muito focada em PDF, tá? Acho que eles nem lançavam PDF na época, era só livro físico. E aí, eles lançavam esses Web Enhancements, que eram expansões do material, só que eles lançavam isso gratuitamente no site deles. Enquanto que essas DLCs, ao que se sabe, vão ser lançadas por meio do D&D Beyond, que é o serviço deles onde eles tentam empurrar todo tipo de assinatura, né? Ficha de personagem, não sei o que. Ia ter lá o Project Sigil, que foi mandado uma galera embora, não sei se ainda vai continuar, se morreu, ou se vai ficar um recursinho meia boca lá. Mas enfim, vai ser lançado por essa plataforma, cujo foco é primariamente a monetização, né? A micromonetização, né? Você pagar $1 numa coisinha aqui, $2 num negocinho ali, uma assinaturinha lá, e esse tipo de coisa. Então eu imagino que eles vão sim cobrar por essas DLCs, né? Conhecendo a Wizards, né? Pinkerton, né? OGL, a gente sabe que nunca dá para esperar o melhor. Mas enfim, a primeira DLC que foi anunciada vai se chamar Astarion's Book of Hungers, né? Que seria um suplemento com aventuras urbanas para vampiros. Aí não sei se vai ser para personagens vampiros ou se vai ser para os jogadores enfrentarem vampiros em ambientes urbanos. Mas, enfim, né? Essa vai ser a primeira DLC, envolvendo aí o personagem icônico de Baldur's Gate 3, o Astarion. O que eu penso disso? Eu gosto de ver um material expandido, sempre que possível, óbvio. Né? Como mestre, quanto mais material focado nos cenários, melhor. Agora, pago já é outra história. E não só pelo fato de ser pago, tá? Não é essa a questão. O grande problema que eu vejo aí é o seguinte. Eles estão lançando material extra. Mas será que esse material extra provavelmente já está escrito, né? Porque se ele já tem até o nome, já tem até o tema, eles não poderiam simplesmente colocar esse material já nos livros? Entendeu? E aí soa algo meio ganancioso, né? Que é muito parecido com o que acontece na indústria dos videogames. Quando uma desenvolvedora lança um jogo, lança um produto, e esse produto ele depois recebe uma DLC. E aí você descobre que essa DLC ela já estava pronta. Às vezes ela já está até no disco, já está ali nos arquivos do jogo. Só que eles cobram para você liberar aquilo. Entendeu? Então, pô, é ganância, né? Uma coisa é o que acontece, por exemplo, com Dark Souls da vida, que os caras fazem o jogo inteiro, depois que o jogo foi lançado, aí eles levam um tempo extra para criar coisas novas, criar uma nova área, criar novos chefes, esse tipo de coisa. Aí tudo bem, justifica, você está comprando algo que foi feito depois. Mas quando você já tem aquele material pronto e você quer cobrar a mais por ele de forma separada, aí eu já entendo como sendo uma coisa abusiva, já entendo como sendo uma atitude gananciosa e sacana. Né? E
nesse caso eu acho que eles poderiam muito bem incluir isso no livro, ou na hipótese um pouquinho melhor, sei lá, não coube no livro por falta de espaço, mas lança grátis. Lança grátis. Nem que seja por meio de um código que venha com o livro. O cara compra o livro, recebe o código e ganha esse extra. Legal. Agora, você pegar um material que poderia estar ali e picotar propositalmente para fazer os caras gastarem $1 aqui, $2 ali, aí já é uma coisa que eu sou contra. Né? Até porque os livros não estão baratos. Se eu não me engano, o preço atual dos livros do D&D está aí por volta dos $70. Se eu não me engano, tá por aí. Então, pô, imagina o cara pagar $70 e depois ter que comprar o material extra, pagar ainda mais, sendo que esse material podia muito bem estar dentro do livro. Né? Então, enfim, é esperar para ver. Né? Não sei como vai ser, eles ainda não anunciaram nada em torno disso, mas conhecendo as práticas da Wizards, não dá para imaginar nada bom enquanto não acontecer. Né? A gente já vai precavido, já fica ali com o pé atrás, sempre imaginando o pior. Agora, eu estava falando que eu tinha ficado empolgado, né, com o Adventures in Faerûn. Na verdade, essa empolgação ela tinha dois motivos. O primeiro é porque eu queria realmente uma atualização completa do resto do cenário que fosse além da Costa da Espada. Eu queria ver como é que o mundo ficou. Depois deles tentarem corrigir a cagada que foi a Spell Plague na 4ª edição, e depois deles fazerem a Second Sundering lá no início da 5ª edição, para tentar colocar o cenário de volta aos eixos. Então eu queria ver como é que ficaram as outras regiões, né? O que eles vão colocar de novo ali. Apesar que conhecendo a Wizards, olha, não põe muita fé que vai vir alguma coisa útil ou que vai vir algum detalhe realmente intrigante. Mas enfim, né? E outro motivo era por conta dos materiais que eu lanço na DMs Guild. Porque eu queria fazer o quê? Eu queria ver o que foi abordado ali, justamente para poder explorar as lacunas. Falar, opa, ficou um lugarzinho ali que eles não abordaram. Então, legal, vamos lançar material na DMs Guild para cobrir essa lacuna, essa área aí que ficou em branco. E vai ter área pra caramba pra eu cobrir, pelo visto, né? Mas o meu outro interesse era esse, né? Até para evitar lançar material conflitante. Imagina, eu pego e falo, vou lançar um livro sobre tal lugar. Aí no mesmo mês sai lá o livro oficial falando daquele lugar. É óbvio que o meu material perderia espaço, né? Não faria sentido eu querer competir com a descrição oficial de livro da Wizards. Apesar que, né, mais uma vez, as descrições dos livros da Wizards ultimamente não estão muito competitivas, né, em relação ao que os fãs têm feito. Mas era isso, né? A minha empolgação era essa. Perdi totalmente, né? Já não tenho muita esperança nesses livros. Vou fazer o material que eu tenho vontade, porque eu acho que a Wizard não vai abordar muita coisa ali não. E sobre a arte também, né? Não gostei. Preferiria que eles mantivessem aquele estilo clássico de antigamente, em que você conseguia distinguir o livro de um cenário só pelo estilo artístico, só de bater o olho na capa. Às vezes você não precisava nem ver o logo do cenário ali, só de bater o olho e falar, opa, ó, Tony de Terlizzi, putz, é Planescape, cara. Né? Larry Elmore, Bron, pô, é Dark Sun. Né? O Bax, acho que é Bax o nome do cara, não sei. O cara que faz as ilustrações do Eberron, que agora tá fazendo ilustrações pro Pathfinder. Você bate o olho, você já sabe, né? Antes você batia o olho, você fala, é Eberron. Agora você bate o olho, você fala, oh, será que é Eberron ou Pathfinder? Não, mas a gente sabe que é Pathfinder porque o Eberron também acabou entrando nesse novo estilo aí, visual da Wizards, que tá uma coisa muito, muito sem sal. Muito vaga, muito, muito genérica, né? Enfim, eu sinto falta dessa época. Eu acho que ajudava a transmitir o clima, a atmosfera dos cenários, você ter um estilo artístico próprio para cada cenário. Não só na questão do estilo, né, das ilustrações, mas no próprio layout, no próprio design dos livros. Você pega o Forgotten Realms 3ª edição, você tem lá as páginas no interior do livro, as páginas imitando pergaminho, com algumas runas meio desvanecidas ali de fundo.
né? Você pegava o Ravenloft na segunda edição, as páginas pretas com a letra branca, as ilustrações do Stephen Fabian, que inclusive faleceu recentemente. Você pegava o Planescape com toda aquela estética, a arte do Dieter Lise. Não dava para você. Você pensava em Planescape, você imaginava as armaduras, as roupas lá do Dieter Lise, o traço dele. Então era um negócio muito icônico. Era uma identidade muito forte. E que agora está se perdendo, né? E isso, para mim, acaba desanimando. Embora esse não seja o foco do livro, mas ainda assim, né, já perde um pouquinho do clima. E aí a gente fica na esperança de que, bom, tudo bem, o visual pode não ser dos melhores, mas se o conteúdo for bom, tá ok. Só que aí a gente vê que o conteúdo, né, pelo menos pelas primeiras impressões, parece que vai ser raso. Espero que não, torço para que eu esteja errado e para que sejam livros incríveis que tragam detalhes excelentes ali, detalhes ricos que permeiam nossas mentes com ideias para aventuras, para campanhas, que tragam vários mistérios, novos eventos, NPCs interessantes. Mas isso só quando sair e sem expectativa nenhuma. Bom, a notícia é essa, né? Só nos resta torcer pelo melhor, já não acreditando muito nisso. Mas digam, os meus caros visitantes, o que vocês acharam, gostaram da arte, não gostaram, estão com expectativa em algum desses livros, e o que acharam dessa nova prática aí de DLCs da Wizards. Deixa aí o comentário, escrevam na nossa lápide, e até a próxima. E cá estou eu de volta para dar mais um recado. Se você curtiu aqui os vídeos do canal, inscreva-se, deixa o seu like aí, ajude a espalhar nossa maldição pelo mundo. E se você curte Forgotten Realms também, vou deixar os links aqui no canal dos livros que eu escrevi em conjunto com meu colaborador, o Diego Silva Lisboa, que também é um dos senhores desta cripta, e em breve ele vai estar por aqui também, né? Inclusive foi o cara que compôs a música da vinheta. E logo nós vamos trazer mais coisas aí. Até mais, galera.